Ô, Bia, conta mais uma vez, só para relembrar a galera de casa, o que é que a gente vai preparar aqui hoje. Claro. A gente vai fazer o twirly de tapioca, que vai ser mini tapioquinhas feitas no aro, que eu vou ensinar vocês a utilizarem também, que é o arozinho. E em cima a gente vai colocar a sobrecoxa desfiada, que também pode ser substituída por alguma outra proteína. Sim. E o cream cheese por cima, para cortar um pouco a gordura da carne e a rúcula também embaixo para isso, para dar uma acidezinha e cortar a gordura da carne, para o paladar ficar mais legal. Então, você aí de casa, corre agora, pega o papel e caneta para anotar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa receita, certo, Bia? Eu quero os ingredientes na tela. Vamos ver o que é que a gente precisa para que todo mundo consiga fazer isso. Olha só, o twirly de tapioca, 400 gramas de goma de tapioca, 400 gramas de sobrecoxa desfiada, 60 gramas de rúcula e cream cheese e sal a gosto. Isso. É isso, Bia? Perfeito. Então vamos lá, Bia. Como é que a gente começa a fazer essa receita? Qual é o primeiro passo? A gente vai pela base, até uma coisa que me perguntam normalmente, se pode ser aquela de feira ou se tem que ser de mercado. Eu prefiro utilizar goma de tapioca de mercado por conta de durabilidade. Tá. Aquela fresca vai durar 3 dias, aquela de feira é mais gostoso? Eu acho mais gostoso. Mas ele vai estragar mais rápido. Mas se você quiser fazer ali para um momento, você indica então que comprem na feira, se for ali na hora ali. É, eu acho o natural muito mais gostoso. Esse tem conservante, então ele vai durar um pouco mais. Entendi. Exemplo, eu sou a louca da tapioca, então na minha casa tem tapioca toda hora, mas, assim, é um pacote atrás do outro. Entendi. E sempre a gente começa primeiro por ele, até porque senão a tapioca fica murchinha depois. Então eu já faço no tempo ali prévio de servir. Tá. Aqui a sobrecoxa, ela já tá desfiadinha pra gente. Tem algumas opções também que dá pra você substituir. Tá. A carne seca é legal, uma opção vegeta também. Você pode fazer um mix de cogumelos e puxar ele no shoyu, no molho inglês, pra ser uma opção vegana ou vegetariana, caso você não use o cream cheese. Tá. E o cream cheese é porque eu gosto de queijo, ele harmoniza muito bem com o frango e com a rúcula também. E a rúcula, especialmente, é, como eu falei anteriormente, para cortar e dar uma acidezinha. Sim. Normalmente, a gente utiliza carne de porco, frango, a gente usa o limão para temperar. Tá. Esse acidez que a gente sente do limão ou de qualquer astringência, a gente encontra na rúcula, que é esse mentolado que a gente costuma sentir. Muito bem. Então, a rúcula dá esse sabor maravilhoso. Ô, Bia, posso fazer um comentário aqui rapidinho? Tô vendo essa sobrecoxa já desfiada aqui. Eu vou falar que eu sou um desastre na cozinha. Se eu colocar água para ferver, eu deixo secar. Queima a panela ainda. Exatamente. E você tem alguma dica rápida, assim, de como a gente faz para desfiar com mais facilidade? Então, tem a dica que as pessoas acham que às vezes a cozinha é sobre coisas super requintadas e tu cozinhou o frango na própria panela de pressão. Tira o pino para você não acertar o seu teto. Tá. Tira o pino, fecha ela e chacoalha na base da marretada, ele desfia e se abre, tá tudo prontinho, desossado, só tira os pedacinhos dos ossos, tá pronto desfiado, aí você só tempera. Tá, e tem algum segredo especial para os ingredientes que você coloca para preparar a sobrecoxa? Não, normalmente eu sou do clássico, que eu falo do clássico de mãe, que minha mãe usa. Alho frito, cebola frita, uso muito cominho, pimenta e sal. Basicamente, quase todos os meus temperos são baseados nisso. E páprica defumada, Muito que eu bem, taco em tudo. E aí tá preparado para começar a nossa receita. Então vamos lá? Sim, vamos fazer a basezinha. Tá. A base, você falou que a gente usa isso aqui para fazer a base, né? Isso, Qual o é o arinho. nome desse produto? Será que a gente Isso pode... é um aro ou um cortador, a gente pode usar. A gente usa mais para fazer corte de biscoito, de algumas outras massas também, mas dá para fazer montagem nele. Tá. Então, no caso, a tapioca, eu vou usar ele aqui na panela para ficar no formatinho, porque a tapioca, se eu cortar, ela vai ficar feia as bordas. Eu gosto dele mais redondinho. Aí você coloca a tapioca, então, direto na base. Isso. Ele vai pra panela, só uma coisa que eu falo para tomar cuidado, isso aqui é inox, a panela é quente. Isso vai esquentar, tá? Eu brinco que chefe de cozinha não tem alma, então não queima. Mas vocês que têm alma, cuidado. E para quem está em casa e por acaso não tem essa base aí para preparar, você tem alguma dica, algum outro produto que possa substituir esse? Ou, inclusive, onde é que a gente encontra esse produto? Isso aqui em casa de confeitaria você vai achar normalmente. Pela internet é super acessível, vendem conjuntinhos assim na base de 10, 15 reais, com vários tamanhos. Legal. Então ele é bem acessível. Tem muitos de plástico, só cuidado que no caso da tapioca você não vai conseguir, né, colocar na panela. Ou você pode fazer a tapioca normal, no tamanho que você faz, retirar ela, quando ela ainda estiver molinha, você vai com um copo, uma xícara e corta essa bordinha dela. Entendi. Assim você consegue um resultado parecido. Entendi, mas não pode deixar esperar muito, porque senão fica dura e não consegue cortar com o copo, né? Só deixar ela mais maleávelzinha assim, e aí você consegue fazer o corte dela. Perfeito. Vou aquecer aqui. Vamos lá, então. Eu tô vendo que essa massa é branquinha, né? Você falou que essa é industrializada, que você compra direto no supermercado. Isso. Tem algumas no supermercado também que são orgânicas. Eu acho que ela tem sabores e texturas muito boas, assim. Tá.
Perfeito. Acho que não decepciona. Muito bem, Bia. E me conta uma coisa, você desde sempre se deu bem na cozinha? Como é que começou a sua história na cozinha? Olha, eu não lembro da Beatriz sem a cozinha, assim. Tenho memórias de 6 anos no fogão da minha avó, virando panqueca, eu fazendo massa de crustuli, que é um biscoito que minha mãe fazia, que ela abria na mesa inteira, assim, dela, e ficava virando a tarde inteira aqueles biscoitinhos. Então eu não lembro de mim sem a cozinha, assim. É uma frase que ela falou ainda, a gente costuma ser produtora ou ser alguma profissão, e eu aprendi a ser ensinadora. Eu não sou chefe de cozinha, eu não sou professora, eu sou ensinadora. Eu sempre gostei de ensinar, de lecionar. Desde criança, a criança na sala que ensinava para as amiguinhas porque aprendia antes. Entendi. Não gostava de ensinar porque eu não gostava. Aprendi a lecionar mesmo e amar isso. Sim. Então, a minha dádiva hoje em dia é ensinar. Muito bem. Gente, ao decorrer da nossa receita aqui, a Bia vai contar um pouco mais da história dela pra gente, que eu nos bastidores estava conversando com ela aqui. E é uma história pra lá de interessante, né, Bia? É. E você falou que você começou desde muito jovem, mas isso já tinha na sua família ou você foi a primeira, assim, da família que se interessou pela cozinha? Como profissão, não. Eu acho que mesmo eu sendo bem nova, ainda tava na sequência da família de cozinha ser um hobby, cozinha ser uma coisa que minha avó fazia, minha mãe fazia, mas não uma profissão. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fazia buffet muito novinha, fui pra salgaderia, então eu fazia crepes, essas coisas pra buffet muito novinha, não podia nem trabalhar oficialmente ainda. E eu falava, ué, mas eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui. Eu gosto disso aqui. Como que isso aqui não é profissão? Como isso aqui eu faço em casa? Sim, claro. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, eu consegui juntar os estudos, ciência, porque a gastronomia, ela mistura muita coisa. Ela mistura medicina, ela mistura nutrição, ela mistura energia, ela mistura você conseguir fazer para criança, normalmente a gente faz muito também, para a criança conseguir ter movimentos de pinça que a gente tem como adulto. Então, assim, mexe em tudo. A sua cabeça, a evolução humana, ela tá a gastronomia. Quando eu consegui entender que eu conseguia misturar tudo isso, foi quando eu descobri, quando eu terminei a faculdade, fui pra pós, que eu fiz neuropsicopedagogia, que é quando eu consegui juntar psicologia, neurociência e gastronomia. Temos uma pessoa estudiosa aqui com a gente hoje, eu viu? amo. É isso aí, parabéns. Ó, agora ele tá quentinho. Eu sempre meço pelo aro, porque aí eu consigo sentir a temperatura da panela sem enfiar a mão na panela. Ah, tá. Então você primeiro coloca o aro, se ele tiver na temperatura ideal, aí você ele já coloca tá morninho, eu consigo usar. Legal. Normalmente uma colher de sopa costuma ir ter 10, 14 gramas e é o suficiente, tá? Porque eu também não quero ele super grossinho. Tá. Aí você coloca, não tem problema cair da lateral. Ainda vou tirar um pouquinho. E aí eu vou jogando. Que aí já sai no formato certinho, Isso. mas se quiser fazer também sem esse aro e depois só cortar com aro, funciona da mesma perfeitamente. Normalmente, a tapioca ela tem o processo de, primeiro, essa goma ela vai juntar e unificar para virar tapioca e vai estar maleável, que é o que normalmente a gente usa para rechear em casa. Tá. E se eu deixar ela um pouquinho mais, ela vai tostar e ficar mais crocantezinha. Então, se eu quiser cortar, eu tiro no ponto maleável. Nesse caso, eu já deixo até ela ficar crocantezinha. Aqui eu deixo ela um tempinho respirando, pensando na vida dela, que é o tempo dela se juntar. E daqui a pouco eu já consigo tirar o aro e já fazer uma outra do lado dela enquanto ela vai terminando de... imagino que quando você vai fazer, você faz várias ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui para os nossos amigos de casa. Olha só, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ó, colocou direitinho dentro do aro. E agora ela tá percebendo o aquecimento aqui para saber exatamente o momento que precisa tirar de dentro do aro, né, Bia? Isso. A gente dá uma prensadinha nela bem leve, não precisa deixar ela super apertada. E de acordo com o que ela vai juntando, ela vai já soltando do arinho na borda. Ah, legal. E essa receita serve como uma espécie de entradinha para buffet, de repente? Isso, eu sirvo ela como entrada. Ah, legal. Tanto para evento quanto no restaurante eu também consigo servir. Ah, também tem essa, gente. Você aí de casa, a Bia aqui, ó, desse tamanhinho. Ó, Essa mini do mulher. meu lado, tá aqui embaixo. Tô brincando. A Bia tem uma equipe que trabalha com ela e que atende festa de aniversário, casamento, eventos em geral, né, Bia? Sim, a gente faz tudo. Eu, particularmente, sou a super nani dos restaurantes. Então, você tá no caos, eu vou pros restaurantes, conserto, treino a equipe, eu levo a minha, que o pessoal já tá acostumado com o jeito que eu trabalho, tanto de cozinha quente quanto de confeitaria. Mas quando não tem, eu vou lá, contrato a equipe, treino, e aí a gente conserta o problema que jogar, a gente conserta. Ah, legal. E qual é o seu carro-chefe? Do seu buffet, dessa sua equipe, qual é o carro-chefe? O que mais sai? Normalmente, quando eu vou para evento dos restaurantes, é muito comida brasileira. Ah, legal. Ó, ele já consegue virar até pegar na mão, tá? Pra soltar. Esse lado já tá tostadinho, então ele já tá durinho. E aqui ele ainda tá soltando o pozinho, ó, da goma. Eu viro ele pra esse do pozinho ficar embaixo. Ó, vamos mostrar, vamos dar uma viradinha aqui só para o pessoal de casa conseguir acompanhar, tá vendo? Ó, deixa eu puxar aqui com a colher. Ó,
de um lado já tá mais durinho, tostadinho, agora a gente virou onde ainda estava esfarelando, né? Isso. Tá. E agora tem que deixar os dois lados iguais. Isso. Aquele ponto, se ela fosse inteira, a gente já podia tirar para cortar. Mas como ela já tá redondinha, ô, Bia, não tem problema. Quando você tá fazendo mais de uma receita, quantas desses você consegue administrar? Normalmente a gente faz em chapa até. Então, assim, 500 aros. 500 é número figurativo, mas eu consigo separar em uns 25 por pessoa. Sem deixar queimar nenhum? Sem deixar queimar. Eu tenho uma colega amiga da vida maravilhosa, que é a chefe Elisa. E ela é que nem eu, assim, acelerada na cozinha. Então a gente coloca 25, os auxiliares queimando o dedo, a gente tirando rápido e fazendo as bolinhas. E quanto tempo? Quando alguém te faz um pedido, isso você geralmente faz quanto tempo? Até a entrega, por exemplo, você faz no dia, dá pra fazer um dia antes? Faço sempre, eu deixo o mise en place, né, que é o que a gente fala que é as separações. Mise en place. Mise en place é quando a gente... Igual, isso aqui é um mison. Mison. É, mison ou mise en place. Isso vem da minha mesa preparada. A quantidade que eu vou utilizar e o que eu vou utilizar. Entendi. Então, exemplo, todos os meus ingredientes estão aqui. Esse é o meu mise en place. No restaurante eu faço a mesma coisa. O mise en place eu posso até deixar no dia anterior, então as folhas já higienizadas, a carne já temperada, desfiada. Sim. E aí, sim, no dia eu monto pra eu servir ela bem crocantezinha. Ah, precisa ser no dia, né? Porque senão acaba perdendo todo o sabor que tem também. Tem como você substituir, tem alguns biscoitinhos que, se não me engano, são de base de arroz que vende no mercado. Ah, eles eu são sei integrais. Qual é. Sim. Você pode substituir e fazer por ele. Eu já fiz alguns parecidos porque eles eram nutricionais e não podia ter a caloria que a tapioca tem. E também dá pra substituir. Eu acho o sabor da tapioca mais gostoso, mas ainda assim é uma boa substituição caso você não tenha tempo de fazer na hora. Tá. Então ajuda se você tiver que administrar o tempo ali. Tá. E hoje a gente está fazendo com essa sobrecoxa. Mas tem várias opções. A gente consegue colocar vários outros ingredientes, né? Não precisa ser necessariamente sobrecoxa. Não, ele é muito aberto, assim, é o que você conseguir utilizar. Tanto a parte de cima, eu também faço alguns cupês. Vou pegar um prato para você já ir colocando. Isso. Senão você vai fazer igual eu, deixar queimar tudo. Bia, você evitar. Não presta muita atenção no que eu tô dizendo, não, que se deixar o falo, você vai queimar tudo isso aí. Ó, deixar avisado que aqui, ó, agora tava crocantinho embaixo, agora tá crocantezinho em cima. Consigo, ele não dobra, eu consigo mexer ele sem dobrar, tá pronto. É isso que eu quero. A minha basezinha tá prontinha. E a gente costuma fazer quantos desses para cada pessoa? Normalmente, qual é a conta que você geralmente faz? O finger food, né, que é a comida de dedo, que normalmente a gente utiliza muito para evento e para entrada. Normalmente ela não pode passar de 1 a 2 bocanhadas quando for uma unidade só. Mas no caso do restaurante, eu sirvo 3 a 4 unidades. Ah, tá, legal. Tô vendo que esse outro aí também já tá ficando pronto, né? Já, é bem rapidinho. Você soltou ele do arinho. Em algum momento precisa desligar a frigideira para não superaquecer ou não? Pode seguir direto com a frigideira Não, assim, ligada? é muito controle do seu fogo. Se você conseguir fazer no tempo hábil de virou, colocou outro, sempre a parte de trás vai ficar pronto na hora que o da frente do próximo. E aí você vai fazendo uma sequenciazinha. Se você tiver com o fogo muito, muito alto, a tapioca ela estoura igual pipoca. Então ela vai sair voando se ela estiver muito, muito quente. Mas aí é só abaixar o fogo e tá tudo bem. Ô Bia, me fala uma coisa, você sempre trabalhou com isso ou em algum outro momento da vida você fazia outra coisa e decidiu mudar para a cozinha? Olha, eu passei por muitas áreas, assim. Eu fui da dança, eu fui auxiliar de bibliotecária. Fui auxiliar bibliotecária? Sim, foi quando eu comecei a ser auxiliar de professora numa rede privada, numa rede jesuíta. Você tem formação em pedagogia? Não, eu prestei, quando entrei no vestibular, eu prestei para pedagogia e gastronomia. Passei em pedagogia, não formou turma, caí em gastronomia, aí eu falei, quer saber? Vou dar aula igual. Eu vou dar aula igual. O que eu tenho que fazer para dar aula? Foi o destino. Eu perguntava para meus professores, o que eu preciso fazer para dar aula? Me fala, que é o que eu vou descobrir. E aí eu descobri, hoje em dia eu dou aula na rede privada também, mas para ensino profissionalizante. Então, numa sala de aula minha, junta pessoas que não sabem ligar um fogão, que nunca ligaram um fogão na vida, não sabem fritar um ovo, queimam uma água. Mas aí eu ia entrar nessa turma aí, viu, Bia? Mas então você começa desde o 0 ao 100 ou precisa pelo menos saber fazer algo no fogão? Eu pego do 0 ao 100. Tem cursos mais específicos, como cake design, que é para você trabalhar pasta americana, esculturas de bolo. Aí sim a gente pede que tenha uma confeitaria básica para conseguir montar as estruturas. Crocantezinho, bora. E sua turma de alunos, você tem quantos alunos na sua turma? Atualmente eu tenho 8 turmas. Tem uma média ali de 12 a 18 alunos por turma. Todos presenciais, 4 bancadas separadas, cada turma com seu mison, 8 receitas
E é um lugar fixo que você costuma dar essas aulas ou você vai até os alunos? Não, eu dou aula no Instituto Gourmet de Guarulhos. Ah, sim. Lá que eu leciono tanto os cursos de cozinha quente quanto de confeitaria e workshop também. Ah, legal. Então, vira e mexe também eu dou bastante workshop em sazonal, que nem eu tenho de Natal, agora que chega o final do ano, eu ensino a fazer massa, a fermentação do panetone. Nossa, eu imagino que os seus pedidos estão bombando agora no Natal, né? Sim, não, minha mãe é minha confeiteira maravilhosa. Sua mãe trabalha com você? Minha mãe, sim. Minha mãe que me colocou, acho que no mundo da confeitaria, mesmo sem ela saber que estava fazendo isso. Ela com os bolos de tabuleiro dela. E hoje em dia ela faz bolos maravilhosos. Ah, então já vem de família. Já tava no sangue. Os doces da minha mãe, com certeza. E hoje em dia os bolos, encomenda, tudo é com a minha mãe. Você tem irmãos? Tenho uma irmã que foi para outro nicho. A parte dela de comida é só para comer mesmo. Ah, olha, eu tô para dizer que talvez eu seja esse o... Talvez você esteja desse lado. Na minha família eu sou essa pessoa aí. Olha, muito bem. Eu tô percebendo que tá até... Agora parece que a frigideira tá mais aquecida, então o processo acaba sendo mais rápido aí de deixar a tapioca pronta. Agora foi feliz. Tá vendo só vocês aí de casa, ó? Agora o que a Bia tava contando aqui é que geralmente ela oferece 3 porções dessa por pessoa. E essa é a conta que você faz para servir os buffets, né, Bia? Porque se eu te colocar muito na entrada, você não vai aguentar o prato principal. E normalmente no menu executivo, tanto num evento quanto num restaurante, eu tenho que fazer que a sua experiência seja boa do início até o final dela. Então, na entrada, no prato principal, e que você consiga a sobremesa. Não que você tenha aquele pensamento de, meu Deus, eu acho que eu consigo achar um espacinho no meu estômago. Eu consigo e quero ter essa experiência. Claro. Porque a cozinha ela é muito, não só sobre tempero, sobre sabor, eu acho que a comida é uma coisa que me apaixona, porque eu consigo contar histórias com isso, sabe? Eu consigo servir um restaurante, um serviço francês, que eles chamam de montagem francesa, esses pratinhos pequenininhos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo trazer ingredientes completamente brasileiros. Eu consigo fazer ele com coentro, eu consigo fazer ele com carne seca. Então, eu consigo mostrar uma história, toda uma ancestralidade antes de mim. E essa receita foi preparada... Você é quem inventou ou você viu em algum lugar e está só reproduzindo? Eu e Chef Elisa criamos um menu exclusivo que fizemos semana passada. Vocês criaram semana passada esse? Semana passada. O teste dele foi feito ontem pela primeira vez. Nossa, que delícia. Então, primeira mão aqui pra gente, viu? É, a primeira vez que ele foi servido tá sendo aqui. Que delícia. Parabéns. Obrigado, então, inclusive, por essa oportunidade de a gente saborear esse delicioso tuile de tapioca. E, ó, vou dizer, o cheiro da tapioca tá invadindo esse estúdio aqui, viu? Se juntar tudo na boca, assim, é um blend muito bom. Que delícia. A Chef Elisa é uma companheira assim da vida para criar cardápios. A gente faz muito menu franco-amazônico, que é a mistura da cozinha francesa com a cozinha amazônica. Então a gente usa itens como tucupi, como maniçoba, jabá, tudo muito brasileiro, muito queijo caprino, mas com muita técnica francesa. Entendi. Então a gente mistura crème brûlée, a gente mistura tuilis, são técnicas francesas que a gente utiliza. Eu acho que são misturas muito boas. A comida brasileira é uma das melhores. Então vocês já estão habituados aí a criar receitas? Já, nossa. Se o cliente chegar e falar, olha, eu quero algo que tenha, sei lá, cream cheese. Aí você pega muito tem um leque de opção aí de opções para o seu cliente, né? Você consegue elaborar ali na hora uma receita para ele. Eu falo, a gente brinca, eu e a Elisa, que ela é o balão de ideias, eu sou a consciência. Às vezes ela começa a sonhar demais, uma coisa que é impossível fazer no tempo. Eu falo, opa, volta aqui, querida, chão, pezinho no chão, vamos. Dá para fazer. Faz tempo que vocês estão juntas? Olha, essa junção de cozinha foi, acho que uns 2 meses. Ela me conheceu numa consultoria, que ela trabalhava na casa e ela foi assumir um restaurante, ela nunca tinha assumido uma cozinha. E ela precisava fazer algumas coisas que são meio burocráticas de cozinha. As fichas técnicas, especificação, tudo isso. Entendi. E eu já tenho bastante experiência com isso, foi uma junção muito boa. A Elisa, ela tem ideias muito rápidas, assim, ela cria em qualquer segundo. Eu tenho meu processo de criação. Tá, me dá aqui, eu tenho que pensar, entendeu? Materializar, sentir na minha mente como funcionam as coisas. A Elisa cria muito rápido. Muito bem. Então fica aí o convite para você voltar com essa sua amiga e criar, de repente, aqui com a gente, ao vivo. Nossa, pode fazer a caixa surpresas. A gente tá com os ingredientes. Vai tirando os ingredientes e o que sair, tirando. Vocês montam alguma coisa. Muito bem. É isso aí. A gente precisa se arriscar mesmo. Agora uma coisa. E na pandemia, vocês que trabalham com delivery, como é que foi isso? Então, assim, o delivery foi o que tornou a gente vivo, né? Porque todas as casas fecharam. Os restaurantes ficaram completamente parados. As casas que sobreviveram foram à base do delivery. Entendi.
Mas eu gosto e pego um gosto pelo delivery, tanto que eu não trabalho com... Assim, da minha empresa eu não trabalho com casa aberta, só com delivery. Porque o custo ele é menor e o lucro ele é mais alto. Entendi. Eu gosto muito da parte do atendimento humano e você tá ali em frente com o cliente. Mas ter uma casa aberta é um lucro muito alto. Acaba tendo mais custo, né? Isso, é um custo muito alto e também é muito arriscado. Entendi. Ainda mais na época pós-pandemia, pré-pandemia. Eu abri meu delivery, se não me engano, em 2019. Então, assim, tava ali começando o caos. Mas eu acabei pegando gosto. O pico da pandemia. Ó, então, eu já vou pegar outro prato aqui pra gente já ir montando. Isso. O prato das meninas que estão ali ansiosas. O cheiro já tá transbordando aqui no nosso estúdio. E a gente já vai montando o prato pra entregar pra elas. E olha, vou te contar uma coisa, Bia. Aqui no estúdio, quando a gente gosta da comida, que não é uma obrigação, viu? Se vê que o cheiro tá bom. A gente costuma dar uma rodadinha aqui, uma dançadinha. Então, tem a dancinha da delícia? Pois é. Então, a gente vai experimentar. As meninas estão ansiosas ali. Elas vão experimentar e você, Bia, vai ficar de olho se todo mundo vai rodar, viu? Você vai falar, eu adoro ver a reação das pessoas comendo. Você precisa descobrir por que é que essa pessoa não rodou. Você quer falar? Mas eu tenho ainda 2 fases de rodada. Eu quero 2 rodadas hoje de cada um. Porque ainda tem bem doce. É verdade. Você aí de casa, ó, pega, deixa o papel e a caneta aí do seu lado, porque à tarde, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma receita doce que eu tenho certeza que vai incrementar aí na sua ceia de Natal. Fica ligadinho com a gente. Nossa, o doce pro Natal. Ó, o que eu falei que ela começa a estourar igual uma pipoquinha, ó. Né? Sim. Porque a temperatura já tá alta, mas essa temperatura é ótima pra ela. E aí bom, então a gente pode deixar pra desfiar sobre coxa, enfim, o que a gente for usar, mais pro final. Deixa na panela e deixa pra desfiar depois, só pra acabar não esfriando também, né? Isso. Ele não precisa ser servido extremamente quente, mas eu prefiro que a parte de cima, a carne, esteja mais morninha. Normalmente eu sempre deixo as 2 panelas estendidas assim, próximo à bancada que eu estendo os pratos. E aí a gente vai montando simultâneo. Normalmente sempre quando a gente tá em restaurante, um vai colocando a tapioca, um vai colocando carne, vem outro que vem do além, vai colocando as folhas. Para que eles consigam sair sempre na mesma temperatura também. Legal. Que então, é um dos desafios de evento, você às vezes tem 50 pratos, igual a gente pegou um evento exclusivo há pouco tempo, 120 pratos, todos têm que sair simultâneos, ao mesmo tempo e com a mesma temperatura. Nossa, então tem que ser 120 pessoas trabalhando ao mesmo tempo para não deixar o prato atrasar. 5 pessoas. 5 pessoas para 120 pratos? 5 pessoas. Minha gente, deu tudo muito certo, habilidade graças na cozinha, viu? Não é para qualquer um, não. É muita dança, é muita dança. É isso aí, tá ficando pronto aqui. 3, eu não sei se pra mim... Não, eu acho que pelo seu tamanho, 3 assim... 3 é o suficiente, viu, Bia? Que eu acabo comendo um pouco mais. Acho que dá pra perceber pelo tamanho, né, gente? Mas quer falar, eu tava perto, assim, eu reparei que eu não consigo olhar no olho. Embaixo, Bia. Aqui tá não, mais pra você não tá frio, né? porque você tá aí eu tô do na lado da panela, frigideira. tá sempre calor. É isso aí, Bia. Então hoje, aqui no nosso programa, os nossos convidados vão ter a oportunidade de experimentar pela primeira vez. Ninguém nunca comeu isso aqui, viu? Hoje é a primeira vez Nunca foi. que a gente vai experimentar. Então, agora só uma observação. Então você fez a tapioca, agora você coloca a rúcula. Isso. E depois... Eu faço a caminha da rúcula e aí eu vou colocar a proteína por cima. Tá. Normalmente, como tem o tempo dela virar e terminar de tostar, é o tempo que eu vou começando a já preencher as outras. Ah, legal. E aí é muito de gosto a quantidade de rúcula que você vai utilizar. Mas eu gosto de fazer uma caminha, pelo menos para assentar a carne bem. Você falou que dá para fazer também com carne seca? Com carne seca fica muito bom também. Só recomendo que misture ela com alguma coisa, com creme de leite, com algum queijo, para ela não ficar tão seca. É, com creme de leite ou requeijão, algo parecido, tudo fica bom, né? Isso, tudo fica muito mais feliz. Para ela ficar um pouco mais úmida, porque a tapioca ela já é seca, né? Então não é a entrada mais úmida possível do mundo. Então a carne seca ela pode trazer um pouco mais de secura para esse prato. Mas um creme de leite resolve tudo isso. Ah, muito bem. Agora e no lugar da rúcula, a gente consegue substituir por alguma outra coisa, não? Eu gosto muito de usar o agrião. Tem pessoas que utilizam o hortelã, mas eu acho que em grande quantidade, assim, o paladar brasileiro não está muito acostumado a comer o hortelã tão puro com carne, assim. Eu tinha pensado em uma opção dela, árabe, com fazer a carne crua por cima, como um quibe cru, e embaixo o hortelã, porque aí já é uma coisa que a gente está mais acostumado, quibe cru com hortelã. Aí fica bonitinho, né, Bia?
E bem apresentado. Um prato chique, né, isso aí? Eu adoro as mini comidinhas, assim. Na verdade, essa rúcula, ela traz um tchan a mais pra essa receita. Sim. E o aroma, quando você vai comer, a primeira coisa que você sente é o aroma dela. E pra quem é vegetariano, a gente consegue fazer uma receita parecida com essa? Com certeza. Eu faço ele com um mix de cogumelos, normalmente. Muito bem, melhor. Adoro cogumelo. Eu também. Nossa, eu sou fissurada. Manteiga na frigideira, cogumelos, puxar, se você quiser colocar um pouquinho de vinho branco ou saquê, que é o que dá o gosto que a gente costuma sentir de shimeji de restaurante. De restaurante japonês é o saquê ou o shimeji. E você pode colocar por cima. Se você for vegetariano, você pode continuar... Só manteiga e cogumelo? Só. Muito bem. Só manteiga e cogumelo vai dar esse sabor. Você coloca shoyu, não? Eu gosto de colocar. Mas tem que ser servido rápido, porque senão ele vai soltar líquido na tapioca e pode quebrar quando a pessoa for pegar. Ah, entendi. Então, uma opção a mais aí pra você que é vegetariano. Dá pra fazer essa receita com cogumelo, que inclusive deve ficar uma delícia. Eu, particularmente, adoro cogumelo. Se for vegano, você pode utilizar no lugar do cream cheese ou um creme de tofu ou também um azeite de ervas. Nós queremos experimentar esse prato, Bruno. Cadê você? Pois é, Kelly, tô aqui e agora nossa receita já ficou pronta. Vocês terão a oportunidade de, pela primeira vez, experimentar esse prato. Vamos levar pra elas, Bia? Bora. Vamos lá. Coisa linda. O cheiro disso aqui, gente, vocês não estão entendendo como é que tá. Ó, eu sei que vocês estão já com os talheres aí. E com fome, inclusive, tá? Mas olha só, parece que tem um termo em inglês. Eu não sou muito bom em inglês não, viu? Mas a minha amiga Bia ali disse que tem um termo em inglês que é justamente pra tratar disso. Porque essa receita se come com a mão, né, Bia? Isso. Ah, é com a mão? Os fingers não precisa usar o foods. talher. Fingers food, né, Bia? Isso, finger de dedo, food é comida. Ô, Bia, agora é o que eu tava te falando ali. Era pra comer com a mão, né? A gente só roda se todo mundo gostar da receita. Sim. Então, ó, vocês vão experimentar. Se gostarem, a gente vai dar uma dançadinha aqui, rodando. Estão preparadas? Preparadíssima. Vamos lá, quero ver. Vamos lá, gente? Todo mundo junto? O 3. Opa, peraí. Vai. Só eu no lugar, né? 2, 3. Quer ver? Muito bom. Ótimo pra ser com aperitivo, né? Na Adorei, minha opinião, pode a gente roda. Na minha Por opinião, favor. a gente Não, vamos roda. fazer o seguinte, vamos levantar todo mundo? Quero ver. Que a gente tem que girar, porque tá uma delícia. Eu adorei, Bruno. Não tô conseguindo falar, Não tá porque eu tô conseguindo falar, porque a gente mastigando. ó, eu vou comer tudo aqui sozinha depois, viu? Ô, Kelly, você deixa pelo menos um sobrando aí, Tá que eu sou bom, eu maior que deixo você, sim. viu? Pode deixar. Então, vamos rodar todo mundo junto? Na dancinha, Bora lá! ganha. Na música! Rodou! Todo mundo! Muito bem. Delícia demais, Bia. Muito obrigado por essa receita salgada. Super simples de fazer, todo mundo consegue fazer em casa, não é, Kelly? Com certeza, todo mundo consegue fazer em casa. Você pode servir para os seus convidados aí como aperitivo. E eu tenho certeza que você vai adorar, porque a gente também adorou. Né, Bruno? Bia, vem cá. Conta pra gente como é que as pessoas te encontram, como é que elas fazem pra entrar em contato com você e, enfim, fazer a solicitação aí do seu trabalho. Vocês me acham tanto no Instituto Gourmet de Guarulhos para ter aula comigo, curso profissionalizante, também pelo chefe Beatriz Amaro, oficial nesse Instagram. Tanto desmistifica algumas informações sobre a gastronomia, alimentos, e também lá você consegue entrar em contato comigo tanto para restaurante quanto para eventos. Muito bem. Maravilha. Bia, não sai daqui, nem você aí de casa, porque daqui a pouquinho volto. a gente vai fazer uma receita doce. Muito receita bom, doce pra gente. incrementar na ceia de Natal. É isso aí, não sai daí que a gente vai para um rápido break. Já! Bia, pronta para nossa receita doce?